Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao programa Diário de um Cristão, programa que é baseado nas coisas que acontecem durante o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Nós, como cristãos, enfrentamos diversos desafios e muitas das vezes isso fica apenas nos bastidores. E com esse programa que eu pretendo trazer à luz sempre junto com aquilo que está escrito na Bíblia, sobre esses fatos, sobre essas ocasiões que acontecem na nossa vida diário de um cristão. E hoje, meus irmãos, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a importância do ensino, a importância da direção às nossas crianças. Eu tenho um filho de 2 anos e é um fato maravilhoso eu poder estar desfrutando de estar junto com ele devido à possibilidade do negócio que eu desenvolvo de eu poder estar junto com ele durante o dia, poder estar brincando, poder estar educando, poder estar passeando e poder também estar vendo e direcionando aquele conteúdo que ele pode estar assistindo e pode estar vendo. E é uma coisa que é muito interessante, que hoje tem uma vasta gama de programas, de desenhos que as crianças podem estar assistindo diariamente, né? Então eu queria abordar alguns pontos que são relevantes, que eu acredito muito que vai ajudar você que tem uma criança pequena, que está aí no processo de educação, até mesmo o jovem, o adolescente ali, vai ajudar bastante. Mas antes de mais nada, se puder, se inscreve, dá aquele teu like, e se ao final a mensagem fizer sentido para você e você visualizar que vai ajudar outras pessoas, também compartilha. Hoje, ontem, eu acabei descobrindo, sem querer, não vou dizer descobrindo, né? O YouTube, ele colocou no giro lá dos desenhos que estavam passando da Rafa Pouco, e em um determinado momento para o meu filho, um programa que conta histórias da Bíblia de uma forma bem alusiva, bem atraente, em formato de desenhos, sempre com uma mensagem em si, passada através daquela ocasião que foi gerada no desenho, confrontando com a ocasião da Bíblia. E eu achei de extrema relevância, achei muito bom esse programa, achei muito bom esse canal. E o nome é Superbook. Se alguém já assistiu ou já viu esse programa, eu nunca tinha visto, realmente. Eu não vou dizer nem que foi o YouTube, acho que foi Deus que direcionou através do YouTube para que viesse até a mim, porque eu realmente nunca tinha visto ou ouvido falar sobre esse canal. De antemão aí, ou de forma indireta, já estou fazendo uma propaganda, mas coloque seus filhos para assistir, que as mensagens são incríveis. Para o meu filho, que tem 2 anos, ainda não fazem sentido as mensagens, mas o formato do desenho em si, já atrai ele, e eu percebi algumas coisas que eu vou estar comentando também durante esse vídeo. Mas para aquela criancinha que já está um pouquinho maior, que já tem um pouco do entendimento, vai ser algo que vai ser espetacular para ela. E aí o primeiro ponto que eu queria entrar no comentário com vocês é justamente da gente ter esse controle e da gente poder entender o que é que nossas crianças estão vendo. Hoje, com essa modernidade, é algo que, do mesmo jeito que veio para mim esse desenho, poderia ter vindo qualquer outro tipo de desenho. Sendo que a gente sabe hoje que a questão das IAs, eles vão direcionando algo que é semelhante àquilo que você já coloca, que você já visualiza. Então ele colocou algo que era referente a algo que se passasse uma mensagem de Deus. Mas a gente sabe que também tem aqueles anúncios, ou no caso, programas que são impulsionados através de patrocínios e tal, e que também podem entrar no meio. E, atrelado a isso, tem muitos desenhos que acaba que viciam os nossos filhos pela questão da quantidade de imagens repetidas, com muitas cores, acelera muito a criança. E o principal, as mensagens internas, as mensagens subliminares que tem nesses desenhos. Então, o primeiro ponto é esse: a gente tem que ter muita atenção ao que estamos colocando para os nossos filhos assistir. É algo que realmente faz uma diferença muito grande. E eu vim percebendo justamente nesses dias em que ele estava querendo assistir muito algum desenho sobre trator, mais de brinquedos, né?
mas que estava deixando ele um pouco mais agitado em si. E quando veio esse desenho, que eu comecei a colocar esse desenho para ele, ele meio que começou a ficar mais calmo, mais tranquilo, porque o que vai se desenrolando no desenho é algo que vai sendo como um realmente começo, meio e fim, e isso vai fazendo com que ele fique naquela, vou botar aqui, naquela vibe do desenho em si. E no desenho anterior, tá falando de trator e tal, era uma coisa que era como se fosse assim, ação ao tempo todo. Então era sempre ação, 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 ação. Então aquilo elevava muito a adrenalina dele, o nível de cortisol dele, e ele ficava realmente bem agitado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto justamente é aquilo que eu já comentei um pouco, mas vou dar ênfase novamente sobre as mensagens que aquilo passa. Não que o desenho do trator fosse passar nenhum tipo de mensagem errada, mas é como eu falei, o como é passado, isso pode agitar muito a criança. E aí eu falei do desenho do trator, mas a gente sabe que tem diversos outros desenhos que ensinam a criança, por exemplo, a ser levada, a estar respondendo, a estar batendo em outras crianças. Hoje muito é questionado e muito é comentado aquilo que, mas na minha época eu assistia tal desenho, tal desenho, tal desenho, tal desenho, e hoje estou aqui e tal, sendo que as pessoas esquecem alguns fatores que não tinha naquela época e que hoje tem. A questão hoje, que eu estava até comentando com minha esposa recentemente, e isso é um fato, é que o que, por exemplo, algumas crianças hoje assistem em um dia, muitas vezes era o que nós assistíamos na nossa época. Eu tenho 32 anos, então na época que a gente era criança, lá com nossos 8 a 15 anos, vamos botar aí, na nossa época era muito mais restrito. Então, dependendo da família, até o que hoje uma criança assiste num dia era o que a criança naquela época, na nossa época, assistia durante um mês. Aí você fala, nossa, Alex, mas um mês é muita coisa. Se você pega uma criança que assiste aí 6, 8 horas por dia na televisão, e se você voltar aí na sua memória, na época que você era criança, nós tínhamos horários específicos para assistir determinados desenhos que a gente botava, a gente assistia, era um episódio e acabou. Dependendo se você gostasse de algum outro, era 2, 3 desenhos, e se botar ali juntando, dava o quê? 40 minutos, meia hora de desenho num dia. Vamos arredondar para mais, 1 hora. Então, se uma criança assistia 1 hora em um dia, que eu acho muito que na nossa época não tinha essa quantidade, uma criança que assiste 8 horas num dia é como se ela tivesse assistido 8 dias seguidos de uma criança na nossa época. É um cálculo simples. Sendo que, além disso, de ter um acúmulo muito grande em um período muito curto, tem um outro fator. É um atrás do outro, e às vezes a criança pega e repete. A gente sabe, criança às vezes gosta mais de um determinado desenho, e às vezes gosta do mesmo episódio, daquele mesmo desenho, e aquilo sendo repetido várias vezes, vai acumulando, vai assimilando, e a cabeça da criança é uma esponja, e ela assimila tudo. E quando você vê no desespero, ela está repetindo as mesmas ações. Meu filho tem 2 anos, mas já tem musiquinhas que ele já sabe falar, já sabe cantar na mesma hora certinha que a musiquinha que está tocando, que está passando na televisão. No mesmo minuto, na mesma entonação, já sabe o que os bonequinhos vão fazer naquele exato momento da música. Às vezes, sozinho do nada, ele começa a cantar a música. Mas por quê? A repetição. Na nossa época, a gente não tinha isso. Era um episódio num dia, no outro já era um outro episódio, e não tinha como a gente assistir em outro momento, em outro lugar. Na nossa época não tinha, na minha época não tinha internet, ia começar a surgir ainda, quando eu era criança não tinha. Então não tinha YouTube, não tinha nada disso que nós temos hoje. Então isso faz com que essa repetição haja com que as crianças, elas cada vez mais vão assimilando, vão aprendendo as coisas. E se você coloca coisas erradas para as crianças, se você coloca músicas erradas, se você coloca desenhos que vão fazer com que elas fiquem muito agitadas, desenhos que fazem as crianças, outras crianças batendo umas nas outras, ou batendo em animais, ou quebrando brinquedos, ou pulando muito, ou bagunçando a casa, tudo isso a criança vai assimilar e ela vai reproduzir de forma inconsciente. Não é porque ela quer, é porque ela foi condicionada àquilo ali. Na memória dela vai estar vindo e ela vai estar replicando, porque para ela foi interessante. Então, primeiro ponto, justamente essa questão da mensagem que está sendo passada. O segundo ponto é justamente a absorção que ela está tendo através daquilo que estamos passando. Mas se a gente coloca as coisas boas, se a gente coloca as mensagens boas, aí ele começa a aprender, eles começam a se desenvolver com aquilo que realmente é bom. E a gente buscar sempre limitar esse tempo. Porque quanto mais tempo eles têm em tela, menos tempo eles querem estar
em contato com o mundo real, vamos dizer assim, com brincadeiras, com outras crianças, com outros adultos. Quanto mais tela, menos eles vão querer ter acesso ou contato com as pessoas no mundo real. Mas aí, como eu falei, eu sempre quero estar pegando e trazendo isso também para o que a Bíblia nos fala. E se você puder abrir, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 22, o capítulo 6. É um versículo muito conhecido, mas que é um versículo que é muito atual. E assim diz a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante, desde o início, a gente estar direcionando os nossos filhos, nossas crianças, na direção correta. Porque a palavra nos diz que quando ele estiver velho, não se desviará dele. Muitas das vezes, as crianças não são direcionadas da forma correta, às vezes nascido em lar cristão, e eu hoje estou bem preocupado com essa questão da educação do meu filho, principalmente a questão secular das escolas, que hoje em dia, e a gente vive num país que nós vemos o quanto cada vez mais está sendo, ou querendo ser imposto algumas coisas seculares como obrigação ou como verdade para as nossas crianças, e elas absorvem. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje com essa educação secular que meu filho vai ter. Então, quando a Bíblia fala, ensina o caminho em que a criança deve andar, e quando se tornar adulto ela não se desviar dele, é justamente para que a gente não só ensine quando criança, mas se mantenha nisso. Mas tem uma coisa que é importantíssima a gente entender. Nós, como pais, nós também temos que viver aquilo. Muitas crianças cristãs, nascidas em berço cristão, quando se tornam adolescentes jovens, elas se desviam do caminho, e às vezes os pais falam: não, mas sempre criei dentro da igreja. Certo, criou dentro da igreja, mas e você? Qual era o seu exemplo? Como é que você passava para a criança? Como é que você passava para aquele seu jovem? Qual eram as suas atitudes? Existe uma frase que é bem conhecida também: aquilo que você faz, ou aquilo que você faz, fala tão alto que aquilo que você fala, ninguém ouve. É o que a criança vai estar vendo. Não existe aquela de faço o que eu digo, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A criança ela vai absorver principalmente aquilo que ela está vendo. O desenho, ela mais vê, assimila o que ela vê, e depois aquilo que ela ouve. Primeiro ela aprende aquilo que ela está vendo. A criancinha, o bonequinho pulando, dançando, primeiro ela vê, ela absorve aquilo que está vendo, para depois ela absorver o que ela ouve, porque até mesmo o que ela ouve ela não entende ainda. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente precisa estar ensinando e passando para as nossas crianças desde o início. Passando as nossas experiências, passando da forma correta, para que a criança ela assimile da forma correta. Tem muitos pais que deixam essa educação para os outros fazerem. Acha que somente, não, eu tenho que dizer que tem que amar a Deus, eu tenho que dizer que tem que fazer o que é Deus, eu tenho que dizer que tem que ir para a igreja, e aí eu coloco na igreja e a escola bíblica infantil vai estar educando na igreja, eu tenho que colocar os desenhos, e só os desenhos educacionais, os desenhos bíblicos, eles vão indicar a minha criança. Não, e a sua parte? De sentar com a criança, a sua parte de você estar explicando para ela aquilo. Quando ela for crescendo um pouquinho, quando ela já começar a ter um entendimento, você explicar algumas coisas mais profundas, claro, sempre num formato que ela esteja entendendo. Quando ela chegar ali na juventude e na adolescência, se você for um pai ou uma mãe que foi convertido e não nasceu de berço cristão, você foi convertido, falar para ela dos desafios que você passou enquanto adolescente, enquanto jovem do mundo. As pessoas acham que ensinar ou não falar o que passou enquanto era do mundo está protegendo. Pelo contrário, você precisa expor, você precisa falar, você precisa sentar e conversar. Filho, filha, eu era do mundo, eu passei por isso. Poxa, não foi legal, o que aconteceu foi assim, assim, assim. Eu tô falando para você, para que você possa realmente evitar de passar aquilo, para que você possa realmente fugir daquilo, porque o que aconteceu isso. Graças a Deus, Deus me libertou, graças a Deus Ele me resgatou, graças a Deus Ele colocou sua mãe que me ajudou a me converter, graças a Deus Ele colocou seu pai que me ajudou a enxergar, graças a Deus o Espírito Santo me tocou. Cada um tem uma história, e nossos filhos eles precisam saber, sendo que na hora certa, no momento certo.
para que eles não queiram saber ou serem ensinados pelo mundo, porque o mundo ele vai ensinar. E se a gente não fizer o que a palavra nos diz, que é direcioná-los da forma correta desde o início, o mundo ele vai ensinar e o mundo ele vai encaminhar. Então, que a gente possa realmente entender o que essa mensagem diz, que a gente possa entender o momento em que estamos vivendo de mundo, para que a gente possa nos aprimorarmos no ensinar aos nossos filhos. Tem muitos pais, e eu conheço alguns, que deixaram de buscar, de se desenvolver ou de aprender novas formas para que pudessem educar os seus filhos, porque acham que simplesmente a experiência que eles têm e o formato que eles aprenderam dos pais dele é suficiente para ele educar os seus filhos. E aí eu deixo essa reflexão para você. Se você fosse educar seus filhos 100% da forma que seus pais lhe educaram, será que funcionaria plenamente? E eu não falo somente num aspecto, como é que posso dizer, um aspecto muito resumido. Ah, não, eu me tornei uma pessoa de boa índole. Ah, eu me tornei uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu me tornei uma pessoa trabalhadora, eu me tornei uma pessoa de bem. Não, eu não falo isso não. Eu falo no aspecto geral. Principalmente se você foi uma pessoa que era do mundo e se converteu ao cristianismo. Se converteu ao Senhor Jesus. Se você era do mundo, e se seus pais ainda são hoje, ou foram, ou faleceram infelizmente sem encontrar Cristo, e eles não se converteram, será mesmo que aquela educação que foi dada por eles é a educação que você gostaria de replicar nos seus filhos, da mesma forma? Então que essa reflexão fique para vocês, e eu espero que essa mensagem realmente sirva de um alerta, para que nós abramos os olhos, para ficarmos mais atentos para esse mundo que estamos vivendo e que nossas crianças elas vão viver. E nós precisamos realmente melhorar para que nós possamos passar da melhor forma possível para as nossas crianças, para que eles possam enfrentar da melhor forma possível. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus esteja com suas crianças, com seus filhos. E com toda certeza, esse assunto ainda vamos abordar de várias e várias outras formas. Mas eu queria abordar para você porque foi algo que aconteceu comigo de ontem e hoje. Amém? Então, que Deus esteja com todos nós.